começando aqui no João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Olha para mim aqui. Enquanto Jesus aqui na terra estava, Ele tinha um papel de ser um consolador. Ele consolava as pessoas. O próprio Senhor Jesus disse isso, que o Espírito de Deus estava sobre Ele, para que Ele pudesse consolar pessoas. Um dos seus nomes é este. Ele é Consolador. Jesus tinha a função de consolar, enquanto na terra estava. Mas Ele disse, é necessário que eu vá para o Pai. Quando Ele diz que é necessário, Ele não está exagerando. Ele nunca falou a não ser a verdade, sempre falou a verdade. Então, se Ele disse que era necessário, é porque realmente era. Porque, se Ele na terra ficasse, Ele estava limitado a um corpo físico e não poderia consolar todas as pessoas ao mesmo tempo. Diferente do Espírito Santo, o outro Consolador que viria, que não estaria limitado a um corpo físico e que poderia agir na minha vida, na sua, na vida de outros, não só aqui nesse culto, mas poderia agir na vida de outras pessoas por esse mundo afora ao mesmo tempo, sem a necessidade de no caso como Jesus, de estar presente num local físico, como Jesus tinha que estar. E se Ele estivesse comigo no Rio de Janeiro? Ele não poderia estar com o pastor Jaime em São Paulo? Não é verdade? Não poderia estar com outros pastores em outros estados? Não poderia estar em outra cidade? Não teria, estaria limitado a um corpo. Então Ele disse, é necessário que o Espírito Santo venha. Até também porque o Espírito Santo tem uma outra função. Assim como Jesus, Ele glorifica, preste bem atenção nisso que é interessante, o fato do Senhor Jesus sempre apontar para a pessoa do Pai. Jesus glorifica o Pai. O Espírito Santo glorifica Jesus. Eles têm funções diferentes. O Espírito Santo não veio nos dar uma grande revelação, não. Ele veio nos lembrar da revelação que Jesus nos deu. Ele nos lembra daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos guia em toda a verdade. Jesus veio trazer a verdade. Mas o Espírito Santo não veio trazer a verdade. Ele veio nos guiar na verdade que Jesus trouxe. Entende? São funções diferentes. O Espírito Santo precisava vir para continuar conduzindo a obra que Jesus deu início. O Espírito Santo é que precisava estar aqui para conduzir essa obra. Para continuar convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, para levar o ser humano ao arrependimento, ao encontro com Cristo, à mudança de vida. Então são funções diferentes e que Jesus cumpriu o papel dele, agora era a vez do Espírito Santo agir. Então era necessário, disse ele, é necessário que eu vá para o Pai. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo. Ele diz aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Enquanto uma pessoa não se converter a Jesus, ela não pode receber o Espírito Santo. Enquanto uma pessoa não nascer de novo, ela não pode receber. Porque o Espírito da verdade não vai ocupar o mesmo espaço que o Espírito da mentira habita. Não vai. Aonde o Espírito de Deus está, a Bíblia diz, ali há liberdade. Então tem que haver liberdade. É preciso que a pessoa seja livre. Também vale a pena dizer que uma pessoa conhece Jesus, se converte a Cristo, entregou a vida a Jesus, o recebeu por Salvador e talvez até já tenha sido batizado com o Espírito Santo. Maravilha. E pode ser que ainda existam coisas na sua vida que ainda ela precisa ainda se libertar. Não como pessoa que está oprimida por espíritos maus, não. Mas às vezes há coisas que ela precisa ainda se libertar. Ainda tem um temperamento muito genioso.
Isso é uma obra que o Espírito de Deus vai fazer na vida dessa pessoa, à medida em que essa pessoa buscar a Deus, para que ela possa ter realmente um direcionamento diferente, possa passar a ser uma pessoa santificada no Senhor. Porque um dos frutos o fruto do Espírito nos leva a ser uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tenha paz. O Espírito de Deus nos leva a isso. Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente agora conhecemos a Cristo, provamos de Deus, renunciamos a nossa velha vida, a nossa velha maneira de viver, e agora abraçamos a Jesus como Senhor de nossas vidas. Pode ser que alguém ainda não esteja 100% ainda e possa dizer que é realmente completamente livre. Ainda tem alguma coisa que essa pessoa precisa se libertar. Às vezes é um desejo que ainda há na sua vida, um sentimento que ainda há na sua vida. Às vezes a pessoa não consegue ter um olhar ainda santificado, a pessoa não consegue ter uma conduta 100% como deveria, e aí ela tem que se firmar, como Jesus falou em João 8, na verdade, conhecer a verdade, e a verdade irá libertá-la. A pessoa tem que viver isso. Lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus fala para o Pedro, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então ainda havia coisas em Pedro que ele precisava se converter. Então ele tinha coisas ainda a acertar na vida dele. Devemos olhar para dentro de nós, se porventura não temos também. E se temos? Se temos, temos que trabalhar isso urgente. Não aceitar essa situação, começar a buscar a Deus, falar com Deus sobre isso. Senhor, isso na minha vida eu sei que não está certo, esse sentimento, esse olhar cobiçoso, Senhor, essa inveja das pessoas, Pai, essa língua minha, estou falando demais, me ajude, eu quero ser uma pessoa mais controlada, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais firme. Tem gente que se abala muito facilmente, está muito abalada, qualquer coisa o abala. Não, não posso ser essa pessoa que me abala tão facilmente. Jesus, me ajuda. Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Senhor, eu não posso ficar me abalando. Por que eu estou assim nesse desespero todo? Senhor, está me faltando essa confiança em Ti. Tem gente que tem medo. O medo ainda é uma coisa que ela precisa se libertar. Ah, meu Deus, esse medo, não posso ter esse medo. Jesus, me ajuda, me fortalece. Ó Deus, tira de mim esse medo completo. Eu quero viver o que a Tua palavra diz. O perfeito amor lança fora o medo. Então eu não posso ter esse medo dentro de mim. Você começa a lutar contra isso. Tem gente que já foi uma pessoa que um dia teve condutas no passado erradas, que ela faz de tudo para não praticar. Mas ela até talvez diga, né, se eu não fosse evangélico, né, eu poderia fazer. Não, peraí, que negócio é esse? Eu não tenho nem cogitação de voltar a fazer o que fazia no passado. Acabou. O velho homem morreu, é uma nova criatura. Por que a pessoa está agindo assim? Porque ainda falta ser 100% livre daquele mal. Então, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Por isso então que talvez eu não tenha sido cheio do Espírito Santo. Pode ser. Pode ser que seja. Então você tem que se libertar dessas coisas, porque o mundo não pode receber o Espírito de Deus. E ele continua, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Não o vê. Nem o conhece. Não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. E por que conhece? Porque a vida habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus habita convosco e estará em vós. A gente faz algo, o Espírito Santo na hora diz, olha, isso não está certo. A pessoa, Jesus, eu estou errado, me perdoe. O Espírito de Deus dentro de nós não nos permite voltar a fazer certas coisas. Porque Ele nos convence, Ele nos mostra o erro. Continuando. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha só, é em nome de Jesus que Ele foi enviado. Vos ensinará. O que Ele vai ensinar? Todas as
coisas. Então, se eu não sei fazer algo, o Espírito Santo me ajude, me ensine. Ele vai me ensinar. Senhor Jesus, me ajude a entender a Tua palavra. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos revelar a verdade, vai nos fazer entender todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, veja bem que o Espírito Santo, ele não nos faz adivinhar nada, porque o espírito de adivinhação é demônio. O Espírito Santo nos faz lembrar, é diferente. Uma vez uma senhora falava, eu atendia um casal, que essa senhora dizia, não, pastor, porque, olha, eu nunca tinha lido aquilo, mas o Espírito Santo me usou para dar essa palavra para o meu marido. E o marido do lado confirmando, é verdade, pastor, ela é de Deus mesmo. Ela falou, vai lá na Bíblia em tal lugar, assim, assim, e eu li e aquilo falou comigo, pastor. Falei, peraí, a senhora não conhecia esse texto bíblico? Não, senhor, nunca tinha lido. Falei assim, olha, senhora, isso não é de Deus, não. Ela, o senhor acha, pastor? Eu não acho, não, eu tenho certeza. O senhor sabe que eu também fiquei pensando nisso? Ela falou para mim. E quando eu orei por ela, ela manifestou com o demônio. Era um espírito de adivinhação, aprisionando aquela mulher, fazendo-a uma pessoa religiosa, mas não liberta. O Espírito de Deus não é de adivinhação. O Espírito Santo nos lembrará de tudo que Jesus ensinou. Então, quando eu leio a Bíblia, eu medito nela, faço isso diariamente, a palavra vai entrar, pessoal. E quando eu precisar daquela palavra, o Espírito Santo vai me trazer a memória. Ele vai me lembrar. Naquele momento crucial, necessário, ele vai nos lembrar. Quando a Bíblia, por exemplo, fala para nós que o Senhor Jesus disse que seríamos levados às autoridades e que uma vez chegando diante das autoridades, não deveríamos nos preocupar com o que haveríamos de falar, porque o Senhor colocaria as palavras na nossa boca. Como é que é isso? É o Espírito Santo que vai nos lembrar. Eu não vou falar algo que eu não sei de nada, mas o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. E ele vai fazer isso, sempre faz. Todavia, digo-vos a verdade, continuando a lição, que vos convém que eu vá, é necessário, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando vier, convencerá o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, só o Espírito de Deus para convencer as pessoas. Outro dia eu estava lembrando de uma senhora que eu estava na igreja, já há muitos anos atrás, deve fazer já uns mais de 25 anos, mais ainda, mais do que isso, com certeza, quase 30 anos. E eu me lembro desse caso. Eu estava no altar da igreja, eu estava tocando violão, cantando sozinho no altar. E aí eu vejo lá na porta da igreja, naquele tempo a igreja tinha um tapume assim na porta, e ela tinha um espaço do chão até o tapume, depois continuava o tapume. Então dava para ver as pernas de alguém ali bem na frente da igreja. E aí eu estou sentado ali e estou vendo lá 4 pernas lá em um falatório ali na porta da igreja. Parecia que estavam brigando. O que está acontecendo? Aí eu deixei o violão no altar e fui lá na porta. Quando eu chego na porta, é uma senhora da igreja, com a filha. E as duas estavam discutindo. Falei, ô minha irmã, tudo bem com a senhora? Cumprimentei, boa tarde. E aí, a filha dela, cara fechada, falei, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu trouxe a minha filha aqui na igreja, e ela está aí fazendo um pampeiro na porta, não quer entrar.
Falei, calma, o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo por causa disso? Aí ela, não, minha mãe me enganou. Ela disse, vamos dar uma volta, vamos sair. Aí eu chego aqui na porta da igreja, ela quer que eu entre na igreja. Eu não quero saber de igreja. Falei, senhora, se a senhora fez isso, a senhora errou. A senhora está querendo obrigar a sua filha a vir à igreja. Não é brigando, obrigando, que a senhora vai conseguir convencer a sua filha, não. A senhora está errada. E aí eu fui falando. E aí a filha dela gostou de eu me posicionar a favor dela, né? Contra a mãe. Porque estava errado. A senhora não tem que obrigar a sua filha. Não é assim que a gente faz. Não, porque isso, pastor, mas é que ela também não gosta da igreja por causa disso, por causa daquilo. Foi falando as coisas. Fala, não, de repente a senhora, talvez falando com a filha, talvez você não saiba, não tenha conhecimento. Eu também um dia fui contra a igreja. Eu também falava mal de crente. E fui contando, e fui conversando de cá, de lá. E aí a filha começou a fazer umas perguntas para mim, não, mas e isso? Aí eu respondia para ela. Me lembro até que Deus foi tão assim misericordioso e o Espírito Santo foi me ajudando, porque a gente não sabe tudo que está na Bíblia de cor, de salteado. Tem coisa que você tem que lembrar, tem que buscar, tem que fazer um estudo. E ela pegou e foi falando, e na hora eu lembrava daquele texto. Não, mas quer ver? Está na Bíblia aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que é esse texto aqui. Abria e mostrava para ela, aqui, está escrito aqui. É por causa disso. Não, mas isso e aquilo outro. Mas está na Bíblia também. Deixa eu ver se é esse versículo aqui. Aí tá, é esse aqui, está vendo? É isso aqui que está escrito. Aí o outro, e eu fui lembrando de tudo quanto é texto bíblico na hora e fui mostrando para ela todos. E ela foi olhando, foi me ouvindo. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, já estamos aqui na porta há algum tempo. Para a reunião da noite. Eu falei, olha, eu não tenho condição de continuar conversando com você, porque eu já vou começar o culto. E eu mesmo que tinha que começar. Não tinha ninguém para iniciar o culto, não. Eu tenho que começar o culto, já está chegando gente, mas a hora que você quiser vir conversar comigo, eu estou à disposição, a gente continua conversando, esclarecendo dúvidas. Mas eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria que você viesse e assistisse um culto aqui na igreja. Porque eu vou te falar um negócio, não me interessa te convencer de nada. Não me interessa fazer você virar crente. Porque eu não tenho condições nenhuma de te convencer. O único que pode convencer você é o Espírito Santo. Que você venha ao culto, assista aos cultos, e aí você tire as suas conclusões. Se o que é pregado é a verdade ou se não é. Se o que você acha e acreditava até agora está certo, ou se aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que a gente ensina, que é a verdade. Você decide. Ela disse, pastor, olha, eu agradeço, muito obrigado pela sua atenção. Hoje eu não vou poder ficar, não, mas outro dia eu venho na tua igreja. Então tá bom. Então, prazer te conhecer, Deus abençoe. E ela foi embora. E eu entrei no culto, fiz o culto normalmente. E a mulher era osso duro de roer, viu? Ô pessoa difícil, pensa numa pessoa difícil, era ela dobrado. E aí, resultado. Passaram-se uns dias, não lembro mais quanto tempo, ela estava lá no culto, no meio do povo. Assistiu o culto. Ela lá, participando, eu preguei normalmente, fiz o culto que tinha que fazer, e ela foi embora. Outro dia a mesma coisa, outro dia de novo, e ela foi indo. Um dia desses, não lembro mais qual dia, mas eu lembro que foi durante a semana, quando terminou o culto, todo mundo foi saindo e ela veio em direção ao altar. Eu em direção ao altar, ela veio, chegou perto do altar e disse, pastor, o que eu tenho que fazer para me batizar? Eu olhei para ela assim,
Você está falando sério? Eu queria saber o que eu tenho que fazer para me batizar, porque eu aceitei Jesus. Você, que bonito. Estou vendo um baita de um milagre na minha frente, viu? Eu falei para ela, estou vendo um baita de um milagre na minha frente, porque você não é fácil não, você é um osso duro de roer, eu falei para ela. Então, olha, um batismo vai ser dia tal, assim, assim, expliquei para ela. E batizei ela nas águas. Depois que eu saí de lá, fui para outro lugar, foi quando eu fui para Campinas. Quando eu já estava em Campinas, eu fiquei sabendo que ela já tinha sido levantada lá como obreira, lá da nossa igreja em Goianás, em São Paulo. Uma pessoa que era dificílima, que não queria saber de nada, não queria entender, não queria aceitar. Mas o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito de Deus, por isso que a gente precisa pregar, falar de Jesus. Falar de Jesus para alguém. A Bíblia diz assim para nós aqui no livro de Romanos, capítulo de número 10. Vamos ver o que a palavra fala aqui? Romanos 10. Esse capítulo é todo cheio de muitas orientações. A Bíblia diz assim, Romanos, capítulo de número 10, versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Bom, então a gente já sabe que toda pessoa que invocar Jesus, se clamar por ele, Jesus, salva-me, Jesus, perdoa-me de todos os meus pecados, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Vão invocar alguém que não crê? Não. Não tem como invocar aquele em quem eles não creram. Então as pessoas, para invocar Jesus, elas precisam crer em Jesus. Aí ele continua. E como crerão naquele de quem não ouviram? Bom, então eles precisam ouvir. Como é que alguém vai invocar Jesus se ele não ouviu falar de Jesus ainda? Por isso a necessidade de pregar o Evangelho aos 4 cantos desse mundo. Como é que uma pessoa, num povoado, lá, num lugar distante, lá em Manaus, lá na África, ou aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar, como é que alguém vai invocar Jesus, vai crer em Jesus, se ninguém pregar para ele? A gente sabe que aqueles que estão atrás das grades, que estão presos, que cometeram crimes, a grande maioria deles tem motivos para estarem lá. Porque, de fato, foram criminosos. Pode ser que alguém tenha sido preso e não conseguiu provar sua inocência, por isso parou lá. Mas a grande maioria cometeram crimes violentos. Estão presos. Quando saírem de lá, o que eles farão da vida deles? Na verdade, a grande maioria sai dali para cometer os mesmos crimes ou crimes até maiores. O único jeito de mudar esse curso é levando-os a uma conversão. Eles nascerem de novo. É eles deixarem de ser quem são e passarem a ser uma nova criatura. Mas como é que eles vão crer se ninguém pregar para eles? Não vão. Como é que essa pessoa vai largar o crime se ninguém falar de Jesus para eles? Não vão largar. Aí você vê nas esquinas alguém se prostituindo, vendendo o seu corpo, mulheres e homens se entregando àquilo.
Tem muita gente do mundo da prostituição que não estão felizes fazendo o que fazem. Estão ali, às vezes, se sentindo forçados a fazerem aquilo. Alguns porque não têm profissão. Algumas porque acham que é a única maneira de sobreviver. Algumas acham que ali vão ganhar mais do que se fizerem outro tipo de trabalho. E ali são objetos. Elas não têm prazer nenhum naquilo. A não ser que sejam possuídas por espíritos maus mesmo, e lamentavelmente muitos estão. E o demônio os conduz a fazer aquilo e a viver naquela vida, ainda que tivessem a oportunidade de viver uma vida diferente. Mas como elas vão deixar aquela vida se ninguém falar de Jesus para elas? Se ninguém pregar? Como é que elas vão crer? Da mesma forma, qualquer outra que eu ficaria aqui explanando e falando qualquer outra pessoa. Você vê aquela pessoa no bar, bebendo, às vezes trocando as pernas na hora de ir embora, bêbado. Mas como eles vão sair daquilo ali? Se Jesus não libertá-los, eles não conseguem. O alcoolismo é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas estão morando nas ruas, sabia? Boa parte dessas pessoas que moram nas ruas tem casa. Tem casa. Tem família. Já conversei com vários. De dizer para mim, não, pastor, sabe o que é? É que eu tenho casa, eu tenho família, mas não dá para ficar lá. Mas por quê? Porque eu sou alcoólatra. Que eu gosto dessa liberdade. Eu gosto de beber. E aí não tem ninguém ficar pegando no meu pé. Então são pessoas que estão escravizadas pelo vício. O demônio tem aprisionado essas pessoas e escravizado essas pessoas no álcool, nas drogas, na prostituição, no crime, e aí por diante vai. Só que como eles invocarão o Senhor, como eles crerão, se não tiver quem pregue? Alguém pode dizer assim, pastor, mas tem gente ali que está até desviada do Evangelho. É verdade, você falou tudo. Está desviado do Evangelho. Se estivesse com Jesus, não estaria fazendo o que fazem. Alguns, na verdade, se dizem desviados, mas nunca foram convertidos. Talvez cresceram, tiveram lá um contato com o Evangelho, gostam de cantar os louvores da igreja. Você começa a cantar, eles continuam cantando para você. Muitos deles sabem, vários hinos. Aqui não faz muito tempo, não. Um casal que morava aqui à frente aqui. Quantas vezes a equipe aqui evangelizou eles? Diversas vezes. A princípio vinham nos cultos, participavam, cantavam hinos, dizia isso, fazia aquilo, falava uma coisa, falava outra. Eu cheguei a atendê-los algumas vezes. E essa mulher, inclusive, que foi pega até se prostituindo aqui na rua, aí, ao ar livre, aí, ó, céu aberto, luz do dia e tudo. Essa mulher aqui manifestava com o demônio, morando na rua. Um espírito mal manifestando nela. Mostrando o que é que a levava a viver naquela vida. Então, infelizmente, tem muita gente que até teve algum contato com o Evangelho, conhece um versículo ou outro, né? Mas não viveu o que Jesus falou em João 8, 31 e 32. Se você permanecer na verdade, você conhecerá a verdade. E a verdade vos libertará. Então, tem gente que não permaneceu ainda, ela não conheceu a verdade. Ela tem um versículo decorado na cabeça, mas ela não conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade, conhece Jesus. E quem conhece Jesus, liberto será. E aqui diz o texto, mas como eles invocarão? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão? Se não há quem pregue.
Então você veja como é necessário que preguemos o Evangelho. E quem é que tem que pregar o Evangelho? O pastor também. Mas não é só o pastor não, meu irmão. Todos os filhos de Deus precisam ser verdadeiros pregadores do Evangelho nessa terra. Todos os filhos de Deus precisam representar Jesus aonde estiverem. Todos os filhos de Deus têm a necessidade de evangelizar. Sabe que uma coisa muito triste é a gente achar que só o grupo de evangelismo da igreja é que tem que evangelizar. Não é não. Você faz parte do corpo de Cristo, então você faz parte de um exército do Senhor nessa terra. Um exército de evangelistas. Você precisa evangelizar. Você precisa falar de Jesus para alguém. Você pode ser membro da igreja, você pode estar sentado no banco, está sempre ouvindo aqui uma pregação, mas você tem que evangelizar. Sabe, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está? Que o coração está cheio. Você trabalha no hospital, você tem que evangelizar, minha querida. Ô meu querido, talvez alguém ali esteja numa situação que se você não falar de Jesus, ele vai para o inferno. Se ele morrer, ele está perdido eternamente. Você trabalha numa delegacia. Você precisa falar de Jesus para aquela pessoa que às vezes chega lá desesperada. Você trabalha na rua, não importa. Você é um vendedor. Você é um taxista. E tem uma oportunidade de falar de Jesus para alguém no seu táxi, você é motorista de aplicativo, a mesma coisa. Você é um professor. Ou você é um aluno. Eu me lembro de um caso de um irmão, que estudava num colégio aqui, na Praça Seca, e que, jovem ele na sala de aula, percebeu que a professora estava diferente. Estava assim meio triste. Aí no final da aula, os alunos foram saindo e ela continuou na sala de aula, arrumando as coisas dela. Ele chegou para ela e disse: professora, só me dá licença para falar um minutinho com a senhora? Ela pode falar. Eu percebi que a senhora está com o seu semblante um pouco triste. Mas eu queria falar para a senhora que Jesus lhe ama. A mulher desabou a chorar. Aí ele começou a falar de Jesus para ela. Rapaz, um garoto. E falou de Jesus para a professora, que estava precisando. Ela foi e contou para ele o que estava acontecendo. Um problema dentro de casa. Ela também é ser humano. Também passa por lutas. Também enfrenta problemas. É o seu patrão. É o seu empregado. É o seu vizinho. É o seu parente. É um desconhecido. É uma pessoa que às vezes você vê na rua chorando. Sentou no meio-fio lá passando mal. E alguém precisa falar de Jesus para ele. Alguém tem que ir lá e levar o amor de Deus para essa pessoa. Às vezes você presencia um acidente e a pessoa está morrendo ali, esperando um SAMU chegar. Alguém precisa levar essa pessoa a Cristo, para ela não morrer sem Jesus. Talvez ali seja o último instante que ela tenha essa oportunidade. E Deus permite que você esteja ao lado, esteja perto. Você é a boca de Deus aonde você estiver. Você é a mão de Jesus aonde você estiver. Você é os pés de Cristo aonde você estiver. Não é isso que a gente costuma dizer, que nós somos o corpo? Somos o corpo de Cristo, não é isso? Como corpo de Cristo, tem hora que você tem que ser mão, tem hora que você tem que ser boca, tem hora que você tem que ser ouvido para ouvir alguém. Tem hora que você precisa agir como verdadeiro corpo de Cristo. Vidas precisam e talvez estejam dependendo de você naquele momento.
Então não importa a sua profissão, não importa onde você esteja, a oportunidade que tiver, nós temos chance ali de falar do amor de Deus para alguém, de oferecer uma oração para alguém que está sofrendo, sabe, de dar uma palavra para aquela pessoa que está lá inconsolável, diante de uma adversidade que ela está enfrentando. Precisamos ter ouvidos para ouvir a pessoa. Às vezes o que ela precisa é só alguém que a ouça, que vai desabafar um pouco, e desabafou, e aí você parou ali, e com sensatez você para, pedindo a Deus uma direção, ligado no Espírito de Deus, o Senhor vai falar ao seu coração, vai te lembrar de uma palavra da Bíblia Sagrada. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu gostaria que você pensasse nesse texto bíblico. A Bíblia diz assim, assim, assim. Pense nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Dá uma palavra para essa pessoa que está precisando no momento difícil da vida dela. Amém, pessoal? Continuando a nossa lição, então. Então, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus explicou aqui o que significa convencer do pecado, porque a pessoa não crê em Jesus. Ela vai ser convencida do pecado, passando a crer em Jesus como Salvador dela. Do pecado, porque quando ela reconhecer o seu erro, ela vai reconhecer ao mesmo tempo, eu preciso do Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Então ela vai passar a crer em Jesus. Também da justiça, diz aqui, aliás, convencendo do pecado, para que creia em mim, da justiça, porque eu vou para meu Pai. Então você vai precisar convencer. A obra que Cristo fez, que Jesus veio ao mundo, pagou o preço da salvação, morreu, mas ressuscitou e agora foi levado aos céus para sentar-se à direita de Deus Pai. A justiça foi feita. Jesus pagou o preço da nossa redenção. E não me vereis mais. E do juízo, porque quando Jesus veio ao mundo, ele derrotou Satanás. O príncipe deste mundo já está julgado, já foi julgado. Satanás está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a palavra de Deus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então, naquele momento, aqueles que ouviam Jesus não estavam em condições de ouvir tudo o que viria a acontecer. Mas o Espírito Santo vai nos mostrando, né? Vai nos abrindo o entendimento quando a gente lê sobre os finais dos tempos, o que nos espera, as lutas que virão. Jesus falou de tudo, mas não era compreendido. As pessoas não entendiam que Jesus falava muito bem. Jesus falava por parábolas, que ficava encoberto para muita gente, mas o Espírito Santo vai nos abrindo essas parábolas e vai nos fazendo entender o que é que Jesus queria dizer aqui. É isso que Jesus estava dizendo. O Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento. Continuando a lição. O Senhor Jesus também ensinou que no novo nascimento aconteceria por meio do Espírito Santo. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de quê? Da água e do Espírito. Entenda que a água aqui representa a palavra de Deus. E do Espírito, que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos convencendo. Aí ele diz,
o que nasce da carne é carne. Tudo que vem do homem é do homem. Nasce da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas se surpreenda pelo fato de eu ter dito. Não se surpreenda. É necessário que vocês nasçam de novo. Então Jesus falou que era necessário. E é necessário. Todo ser humano precisa nascer de novo. Por quê? Porque um dia nós nascemos da vontade dos nossos pais. Eles se uniram e nós fomos gerados. Mas nós agora temos que nascer de Deus. Para que a nossa natureza seja uma nova natureza. Para que agora as atitudes nossas sejam diferentes daquelas que eram. Enquanto o ser humano não nascer de novo, ele continua sendo a mesma pessoa e continua fazendo a mesma coisa. Pensando da mesma forma, agindo da mesma maneira, tendo o mesmo procedimento, os frutos são iguais, não mudou nada. Mas quando alguém nasce de novo, os frutos são outros. As atitudes vão ser diferentes. Continuando, por nós mesmos, não conseguimos nos convencer do pecado, para nos arrependermos, nem da justiça e nem do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra em nossos corações. Então nasceremos do Espírito Santo de Deus e voltaremos a ter comunhão no Espírito com o Pai. Por isso, Jesus nos ensinou que deveríamos pedir ao Pai o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, quem? O Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Ao ressuscitar, Jesus Cristo subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, mas enviou o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade e consolador, que opera na vida da pessoa que crê em Jesus Cristo como Salvador. Em resumo, o Espírito Santo foi enviado para nos levar de novo, para nos levar ao novo nascimento. Nos consolar em momentos de dor, perdas e desânimo. Não nos deixando órfãos, ajudar-nos a permanecermos no caminho da salvação eterna, ensinando-nos e guiando-nos em toda a verdade, corrigindo-nos quando erramos, convencendo-nos do pecado, justiça e juízo, e nos avisando sobre o que há de acontecer. Então, você percebe o quanto o Espírito Santo é necessário na nossa vida? Quantas funções ele tem para agir em nós, para nos preparar para sermos tudo aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Então é necessário, nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos ver aqui o batismo no Espírito Santo. A última instrução de Jesus aos discípulos, antes de subir ao céu, foi que permanecessem em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, aqui nós temos muitos ensinamentos também, mas vamos resumir um pouquinho isso. O Espírito Santo nas nossas vidas nos dá um poder, uma capacidade. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus no mundo. Tanto para pregar, para orar, para interceder por uma pessoa,
para atender uma pessoa, para dar um conselho, orientando, para tudo. O Espírito Santo é necessário. Tanto que Jesus diz que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, até que isso acontecesse, para que depois pudessem partir e cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a missão não era prioritária, não era prioridade, não era, sabe, é uma necessidade, tem que pregar, porque se não pregar, como crerão? É verdade, precisa pregar. Só que se eles fossem sem a ajuda do Espírito Santo, eles não seriam bem-sucedidos. E quando uma pessoa não é bem-sucedida numa evangelização, ele não só pode estar tardando a conversão dessa pessoa, como pode estar criando uma frustração, levando essa pessoa à seguinte conclusão: não, o Evangelho não é a solução para mim. E ele vai ficar peregrinando, sei lá mais quanto tempo por aí. Até alguém com autoridade, com sabedoria, com entendimento, com unção, levar o Evangelho para ele. Então, eles tinham que fazer o trabalho bem feito. E para isso, eles tinham que ter a ajuda do Espírito de Deus, senão não conseguiriam. E o texto diz para nós que eles permaneceram em Jerusalém. Eram 120 pessoas que estavam reunidos lá, falavam das coisas de Deus, estavam ali num tempo de comunhão, louvando a Deus, e quando estavam lá na presença de Deus, de repente, o Espírito de Deus veio. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. E eles começaram a orar, falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Preste atenção que não era o Espírito Santo quem falava, não. Eram eles que falavam, inspirados pelo Espírito de Deus. Então eles começavam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. Eu já ouvi pessoas falando: não, você começa a falar glória, 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 até sair alguma coisa diferente. Não é isso aí. Dar glórias a Deus é muito bom, mas não é isso. É você crer no teu coração e no momento que você está adorando a Deus, o Espírito de Deus lhe concede as palavras. Aí vai enrolar a língua. Não, não enrola a língua. Quem enrola a língua está com ataque epilético. Não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo concede a pessoa e ela começa adorando a Deus e ela vai falando em outras línguas. Às vezes no início são apenas algumas poucas palavras. Daqui a pouco a pessoa está cantando em outras línguas adorando a Deus. É só ela desenvolver essa comunhão com Deus. Continue. Os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo a falar das grandezas de Deus em outras línguas. Esse é o detalhe. Eles começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas. Isto é, em outros idiomas. A partir de então, começaram a testemunhar sobre Cristo Jesus. O resultado dessa vida plena no poder do Espírito foi a pregação com ousadia sobre o reino de Deus, que resultou em milhares de conversões, seguidas de curas e milagres extraordinários, registrados no livro de Atos dos Apóstolos. Basta você ler lá, Atos 2, 38, 41, e aí vai todos esses textos bíblicos que colocamos aqui. Milagres e mais milagres. Agora, os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, eram usados para curar enfermos, eram usados para libertar pessoas com demônios, eram usados por Deus para salvar vidas, para pregar com ousadia, com autoridade. E quem os ouvia pregando dizia: poxa, eles falam numa ousadia, numa intrepidez tão grande. Eles oram com uma autoridade. Eles não falam como qualquer pessoa, não. Eles falam com muita autoridade. Eles oram com autoridade. E foram vendo aquilo e se impressionavam com aquilo que ouviam. Sem a virtude, poder do Espírito Santo, os discípulos não conseguiam ser testemunhas de Jesus, pois enfrentariam tentações e provações, as quais os
os paralisariam. Seria necessário serem batizados com o Espírito Santo e permanecerem imersos, quer dizer, mergulhados nele, para um viver sobrenatural diário. Então eles precisavam não só ser cheios do Espírito, mas permanecerem nesta vida de comunhão com Deus, mergulhados no Espírito, para que eles pudessem cumprir essas funções que Deus deu a eles. Nós não somos diferentes, pessoal. A igreja de Jesus não consegue permanecer de pé sem o Espírito de Deus agindo em suas vidas. Nós não vamos conseguir viver uma vida que agrade a Deus se cheios do Espírito nós não formos. A Bíblia diz que deveríamos andar em Espírito, e uma vez andando em Espírito não iremos cumprir as concupiscências da carne. Nós vivemos num mundo muito sujo, muito pecador. Você liga uma televisão, é uma cena atrás da outra que você olha e diz, para que isso? Que exagero disso, por que isso? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então eles batem palmas para todo tipo de imoralidade que puder existir. É o que o pecador gosta de assistir. É o que eles botam na televisão. Então aquele que é de Jesus tem que conviver às vezes num trabalho onde as pessoas falam coisas que não dá nem para repetir. Se liga uma televisão, às vezes assiste coisas que também não dá para assistir. Por isso que a gente fala tanto da nossa TV, porque faz a diferença realmente. Aí a pessoa convive com situações, olha na rua, no ônibus, em qualquer lugar por aí, a toda parte, você vê, é uma imoralidade da pior espécie. Se a pessoa não andar em espírito, ela não se mantém em Deus. Ela se perde, ela se desvia. Então há uma necessidade. Continuando. O batismo no Espírito Santo não se limitou apenas aos 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecoste. Em todas as partes, inclusive em Samaria, os apóstolos oravam pelos samaritanos para receberem o Espírito Santo. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está lá em Atos 8:17. Até Saulo, perseguidor da igreja, se tornou um cristão e foi posteriormente batizado no Espírito Santo. Ananias foi enviado por Deus para impor as mãos sobre Saulo, a fim de que voltasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo. Está lá em Atos 9, verso 17. Vai falar disso. Ler o livro de Atos é extremamente importante e esclarecedor para entendermos o que é um viver cheio do Espírito Santo. O propósito deste batismo é sermos testemunhas de Cristo aqui na terra, por meio de falarmos com ousadia o Evangelho, conforme Marcos 13:11 fala, com os sinais do poder de Deus e o fruto do Espírito descrito lá em Gálatas 5:22 também. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos disso. Você quer o reino de Deus? Então você precisa ter o Espírito Santo, porque ele faz parte. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu preciso dessa alegria no Espírito de Deus, amém?